Então, como que a gente faz para montar um experimento comportamental aí de modo geral, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar um pensamento disfuncional a ser testado ou um comportamento disfuncional a ser alterado. Então, a gente está ali trabalhando com o nosso paciente, a gente nota que tem algum pensamento disfuncional que pode ser muito interessante a gente testar, que pode ser interessante a gente trazer mais evidências, mais dados a respeito daquilo, para ver se aquilo realmente é verdade ou se aquilo não é verdade. Porque às vezes simplesmente através dos questionamentos ali daquele pensamento, a gente não tem o suficiente, não temos aí os dados suficientes para isso. Ou a gente tem ali um novo comportamento, a gente vê que tem um comportamento muito ruim que o paciente tem frente às mais variadas situações, e a gente vê, poxa, esse comportamento talvez seja interessante a gente tentar fazer diferente, ter um novo comportamento e ver que talvez seja mais benéfico, que esteja mais a par aí das metas do paciente, dos objetivos dele, dos valores dele e por aí vai. Então, no caso desse último, nessa questão do comportamento disfuncional, a gente vai também avaliar os pensamentos envolvidos. O porquê, basicamente, o paciente se envolve em um comportamento bem negativo. E o porquê que ele não tem um comportamento mais aí funcional também. Feito isso, então, descoberto aí os pensamentos disfuncionais que a gente está querendo testar, que a gente pode querer testar, a gente vai avaliar então esse pensamento disfuncional envolvido, juntamente com as vantagens e desvantagens de se continuar como está e de fazer o uso de um comportamento novo. Então, a gente precisa avaliar junto com o paciente aí quais benefícios ele tem para agir de forma diferente. Quais os custos ele tem para agir de forma diferente. Quais benefícios ele tem para se manter como ele está, de certo modo. Então a gente precisa entender muito bem isso. Depois, a gente vai então desenvolver um passo a passo de como será feito então esse experimento, avaliando, por exemplo, possíveis obstáculos e desenvolvendo então aí uma resposta para cada um destes obstáculos. Então a gente precisa juntamente com o paciente ver um passo a passo, olha o que você vai fazer, que dia que você vai fazer. Então você vai determinar justamente o dia que o paciente vai realizar aquele experimento comportamental, a hora que ele vai realizar aquele experimento comportamental e tudo que for envolvido, com quem você vai estar, em que momento você vai fazer isso, o que você precisa avaliar, como você tem que se preparar, tá? Então ele precisa também definir vocês precisam definir juntos o que ele tem que fazer antes daquele experimento, como que ele vai se preparar de certo modo para aquele experimento, o que ele precisa fazer durante o experimento e o que ele precisa fazer depois do experimento. E avaliar então a conclusão e realizar aí adaptações se for necessárias. Então ele precisa definir tudo isso, fazer um passo a passo e tudo mais, e depois do experimento ele vai fazer uma conclusão de certo modo e realizar adaptações se forem necessárias. Aí você vai fazer isso junto com ele depois que esse experimento aconteceu. Então, só para recapitular. Primeiro a gente vai pegar um pensamento disfuncional, um comportamento de bem disfuncional e ver qual pensamento disfuncional está envolvido neste comportamento aí dele. Aí a gente vai avaliar tudo esse pensamento, vai fazer uma busca aí de vantagens e desvantagens de continuar como está e de mudar, de certo modo. E a gente vai então desenvolver um passo a passo do que o paciente precisa fazer relacionado com aquele aí experimento, do que precisa ser feito para fazer aquele experimento, né? Avaliando aí possíveis obstáculos, o que podem dificultar o uso daquele experimento, daquele novo comportamento, e vamos então avaliar esses obstáculos e desenvolver estratégias também para esses obstáculos. E aí a gente vai então determinar o dia, determinar a hora e tudo que for necessário o paciente fazer. O que ele precisa fazer antes do experimento, o que ele vai fazer no experimento e o que ele vai fazer depois do experimento. Tendo uma conclusão, vocês então vão discutir sobre essa conclusão no processo de terapia e, se for necessário, vocês vão realizar adaptações. Então é assim que a gente faz um experimento comportamental. Alguns exemplos de experimentos comportamentais fazer uma pergunta na sala de aula. Então, às vezes o paciente acha, meu Deus do céu, vão rir da minha cara, o professor vai me chamar de burro, não sei o que, se eu levantar a mão e fazer uma pergunta. Então, isso pode ser um experimento interessante. Também conversar com alguém, conversar com a mãe,
por exemplo, né? Então, tipo assim, ai meu Deus, não sei o que falar com minha mãe, eu tenho que falar tal coisa, e ela vai me reagir de tal maneira, não vou conseguir e tal. E aí a gente pode estimular o paciente a fazer isso, se preparar para essa conversa com a mãe, e ele vê que talvez o seu pensamento estava aí exagerado, por exemplo, ou como ele acha que a mãe ia reagir e tudo mais. Ir caminhar, né? Às vezes o paciente acha que, ai meu Deus, não consigo fazer atividade física, lá, tal, não faz sentido fazer atividade física. Estimular o paciente a realizar alguma atividade, por exemplo, fazer uma caminhada, pode ser muito benéfico, porque ele pode ver os benefícios de fazer isso, de realizar essa atividade física, por exemplo, e isso trazer aí uma melhora significativa já naquele momento, e isso estimular com que ele comece a realizar mais caminhadas, mais atividades física, e isso trazer mais benefício ainda. Fazer uma aula experimental de teatro ou uma aula de dança, tá? Isso é um outro tipo de experimento comportamental que a gente pode falar. Estimular o paciente a falar bom dia para todos que ele encontrar durante um dia específico ou durante uma semana inteira, né? Às vezes, principalmente para o paciente mais tímido, que tem essa dificuldade e tal. Falar não por uma semana, estimular o paciente a fazer isso. Falar não para todo mundo aí por uma semana. Falar sobre sexo com a esposa. Então, olha, então essa semana, o que você acha de você conversar com sua esposa sobre isso, né? Porque você acha que ela vai se incomodar, que não sei o que você está incomodado com tal coisa, mas tem medo de falar para ela, então você vai avaliar os pensamentos envolvidos disso, vai lá e conversa com ela dessa maneira, blá, blá, blá. Não realizar certa atividade no trabalho, às vezes o paciente se cobra demais, né? Ai meu Deus do céu, tem que fazer tudo perfeito, tem que fazer tudo e tal. E aí você trabalha com ele, dele não realizar tudo, de certo modo, e ver o que acontece. Ver se simplesmente vai ser tão terrível assim aguentar essa falta de trabalho, ou se simplesmente ele pode fazer no outro dia. Ou se ele simplesmente pode se respeitar um pouquinho, não se cansar demais e tudo mais. Aqui no caso é de um trabalho onde o paciente trabalha mais porque ele quer trabalhar mais, não tipo assim, deixa de fazer, aí o chefe fica bravo porque ele não fez, tá? Mas enfim, é um exemplo aqui, às vezes não realizar uma atividade aí no trabalho, isso pode ser um experimento também, e às vezes tirar um dia de folga também, às vezes o paciente não consegue tirar um dia de folga, fica muito sobrecarregado e por aí vai, e aí a gente estimular ele a tirar um dia de folga, passar mais tempo com o filho, passar mais tempo com a esposa, passar mais tempo aí, né, com as pessoas fazendo coisas que ele gosta, por aí vai, para ver o quanto isso é benéfico para ele, quanto ajuda ele no bem-estar, no seu estresse, nos relacionamentos e por aí vai. Então, existem N tipos de experimentos comportamentais que a gente pode montar com o nosso paciente. Isso vai tudo depender de como o seu paciente de qual que é o caso dele e por aí vai, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar com vocês e com certeza você vai ajudar muito o seu paciente a melhorar com a terapia cognitivo-comportamental, com essas técnicas, dos experimentos comportamentais, que eles são essenciais aí para o paciente realmente solidificar o que ele aprendeu aí de forma cognitiva, né? Então ele aprende de forma cognitiva e aí o experimento vai ajudar ele a ficar mais firme naquilo. E muitas vezes ele não aprendeu e o experimento vai ajudar também a afirmar aquilo também, ou gerar novas evidências e por aí vai. E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.